Vamos continuar lendo então o verso 8. Estando eu considerando os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos chifres, dos primeiros chifres, foram arrancados. Quem são esses 3 que foram arrancados? Dos 10. Érolos, que foram destruídos, foram derrotados no ano 493. Os vândalos, que foram derrotados em 534. E os ostrogodos, que foram derrotados em 538. Esses são os 3 chifres. São as 3 tribos arianas que não se submeteram ao bispo de Roma e foram desarraigadas, foram extintas. Você não encontra hoje na Europa os érolos, os vândalos e os ostrogodos. Esses são os 3 chifres que foram derrubados. Vocês estão lendo aí comigo o verso 8, não é? Capítulo 7, verso 8. Estando eu considerando os 10 chifres, eis que entre eles subiu um chifre pequeno, diante do qual 3 dos chifres primeiros foram arrancados, e eis que neste chifre pequeno, que derrubou os 3, não é? Neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Quando a Bíblia fala uma boca que falava grandiosamente, é uma boca que falava soberbamente, arrogantemente, querendo ser o dono do mundo. E é exatamente o que o chifre pequeno pretende ser, o dono do mundo, o dono do ouro do mundo, o dono dos bancos centrais do mundo, o dono de tudo, controla tudo. Queridos, aqui diz, no verso 9, percebam que no verso 9 fala sobre o juízo. Vejam o verso 9. Eu continuei olhando, e eis que foram postos uns tronos. Depois que falou do 4º animal que deixou de existir e surgiu nas 10 nações da Europa, e depois que fala do surgimento do bispo de Roma, o chifre pequeno, o próximo assunto que aparece no verso 9, presta atenção no verso 9, é o juízo celestial. É o juízo celestial. O juízo celestial não viria antes de Roma deixar de existir como império, antes de surgirem as nações, 10 nações da Europa. O juízo celestial não seria antes de surgir o bispo de Roma como cabeça geral da igreja, comandando o mundo, não. O juízo celestial viria num período posterior. Por isso diz aqui o verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Quando a profecia fala de trono, está falando de juízo. É muito importante você manter isso em mente, porque aqui em Daniel 7 fala de tronos, e lá em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, fala também de tronos. Lembre-se que tronos dizem respeito a juízo celestial, a tribunal. O grande trono de Deus, cercado por 24 tronos, lá no Apocalipse. Aqui não fala dos 24 tronos, aqui no capítulo 7, mas usa a palavra plural, tronos, ou seja, não era um só. No Apocalipse especifica que eram 25 tronos, o de Deus e o dos 24 anciãos. E aqui fala só plural, tronos. Mas está falando de juízo. Qual é a prova que está falando de juízo? Porque o verso 10 confirma que é juízo. Veja o verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante do trono, não é? Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O juízo celestial, ele acontece pela abertura do livro. Assim como lá em Apocalipse, o juízo celestial ocorre pela abertura dos selos. Eram 7 livros, selados com 7 selos, e então Jesus Cristo foi abrindo selo após selo e abrindo. A abertura dos livros ou a abertura dos selos mostra o processamento do juízo celestial. Lá em Apocalipse dá os detalhes, aqui não dá os detalhes, mas fala tronos no plural e fala também livros no plural. São 7 tomos dos livros, que ao se abrirem, mostra o quê? O juízo celestial. E agora vejam também
o verso 13. O verso 13 mostra Jesus Cristo, Filho do Homem, vindo até o Pai para receber os livros, para processar o juízo. Capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. Ele vinha nas nuvens, mas não voltando para a terra. Ele não estava vindo à terra. Ele estava vindo nas nuvens, mas em direção ao trono do Pai. Ele estava indo na direção do Santíssimo do Santuário Celestial. Onde está o trono do Pai é o Santíssimo do Santuário Celestial. Onde está o trono do Ancião de Dias. Jesus Cristo, o Filho do Homem, foi dirigido até o Ancião de Dias, onde estava o Pai assentado, não é? Por isso diz o verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como Filho do Homem, e dirigiu-se ao Ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o quê? O juízo. Ele começou a processar o juízo. E o juízo resulta em quê? O juízo resulta em que os reinos vão ser colocados nas mãos de Jesus. Por isso diz o verso 14, e foi-lhe dado o domínio. É o juízo celestial que mostra que o domínio pertence a quem? A Jesus Cristo. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno. Não passará a outro, e o seu reino é o único que não será destruído.